Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar mais uma aula aí sobre resolução de questões da BancAidib. Você que vai fazer o concurso de Fortim, presta bem atenção nessas questões que eu irei resolver hoje. Pessoal, já resolvi algumas questões aqui, mas vamos para novas questões de 2024, que é essa daqui. Pessoal, presta bem atenção, porque isso daqui cai muito. Eu vou resolver alternativa por alternativa para tirar todas as dúvidas de vocês. Bora lá. Sobre a operacionalidade dos equipamentos radiológicos e seus componentes, é correto afirmar que o gerador que fornece a energia necessária para o tubo de raio-x é de baixa voltagem. Pessoal, por que essa alternativa está errada? Porque o gerador ele tem a função de que, vou colocar aqui, ó, nessa parte de cima, anota aí. O gerador, ele já tem um nome, ele se chama gerador de alta tensão. Por quê? Porque o gerador, ele tira uma voltagem de 220, por exemplo, né? Aqui, pelo menos no Nordeste é 220, e ele coloca para alta voltagem. Qual é a alta voltagem que é necessária para a gente formar raio-x? Qual é a voltagem lá de KV, gente? É kilovolts. Então, ó, por exemplo, um raio-x de tórax, a gente usa em média 80 kV. O que isso quer dizer, pessoal? Que 80, esse K é 1000, né? Volts. Então, quer dizer que a gente pega uma tensão ou uma voltagem de 220 volts da rua e a gente transforma, ó, em 80.000 volts. Pessoal, isso é uma das funções do gerador de alta tensão. Qual é a outra função do gerador? É você transformar uma corrente da rua, que é alternada, na rua é alternada. E eu estou falando aqui, pessoal, de corrente. Pega uma corrente alternada e transforma em contínua. Beleza? Então, qual é a função do gerador? O gerador ele transforma uma baixa tensão em uma alta tensão e na corrente ou na miliamperagem ele transforma uma corrente que é alternada, ou seja, que ela oscila, para uma corrente que é contínua. Uma corrente contínua é aquela que o fluxo de elétrons ele vai apenas em um sentido, em uma direção. No caso, em um sentido, certo? Quando você tem uma corrente alternada, a corrente ela fica indo para um sentido e depois indo para outro. Fica assim, ó. Então, para se formar raio-x, a gente precisa de uma corrente contínua. Mas, para responder a questão aqui, a A está errada porque está falando que é baixa voltagem. É alta voltagem. Bora para B. Tubo de raio-x contém filamentos de chumbo e cobre. Pessoal, quando fala de filamento, a gente tem que lembrar do cátodo. O que é o cátodo? O cátodo é o polo, olha só, negativo, certo?
O cátodo é o polo negativo, onde temos filamentos, geralmente são 2 filamentos, um grande e um pequeno. Esse filamento grande, quando a gente quer fazer exames em tórax e abdômen, né, em estruturas grandes, a gente chama de foco grosso. E aqui é o filamento pequeno, a gente chama de foco fino, quando a gente quer fazer exames em estruturas que necessitam de mais detalhes. Então, esse filamento aqui, pessoal, tanto um como o outro, ele é feito de um material chamado tungstênio. Tungstênio, certo? Tungstênio. Então, quando fala que o filamento é feito de chumbo e cobre, está errado, ok? Bora para C. Para gerar radiografias diagnósticas de alta qualidade, é necessário o controle da dispersão. Gente, o que é esse controle de dispersão? Quando o raio-x sai da ampola, ele sai fazendo o quê? Divergindo, ele sai assim, ó, se abrindo, certo? Além do mais, quando esse feixe bate na estrutura a ser radiografada, ele faz o quê? Faz reflexões, várias reflexões. Então, como é que a gente faz o controle dessa dispersão? A gente faz o controle da dispersão com algum tipo de colimação. Isso é importante, pessoal, porque quando a gente usa uma colimação, a gente concentra todo o feixe naquela região de interesse. Isso faz com que a gente produza imagens de alta qualidade. Nesse caso aqui, para gerar imagens de alta qualidade, é necessário, sim, o controle da dispersão. Então, essa daqui, já sabemos que está correta. É a alternativa que a gente tem que marcar, a alternativa C. E a D fala que o filme radiográfico é uma folha à base de celulose. Aqui está dizendo que a base, pessoal, é de celulose. E sabemos que a base é de poliéster, certo? A base, a gente tem um filme radiográfico que tem uma base, que é de poliéster. E sobre essa base, a gente tem o quê? A emulsão ou a gelatina, onde estão inseridos os haletos de prata, certo? Então, a base é de poliéster, certo? Agora, se estivesse falando de outra camada, aí a gente poderia desmarcar essa questão, beleza? Então, ó, então, alternativa C, controle de dispersão. Bora vamos para essa questão de artrologia, que é o estudo das articulações. Aqui fala que as articulações podem ser classificadas de acordo com sua função em relação à mobilidade. Então, a gente quer uma classificação de acordo com a mobilidade, e a função em relação à mobilidade pode ter ou não mobilidade, né? Pode ter mobilidade ou ausência de mobilidade. Assim, uma articulação com movimento limitado é chamada de... Então, o que a gente tem? A gente tem as diartroses, as anfiartroses e as sinartroses. Essas são as 3 classificações quanto à mobilidade. A diartrose, as que contêm, ó, são as articulações que contêm movimento. São as
articulações sinoviais que conhecemos, né? Então, a articulação do ombro, do joelho, todas que contêm cápsula articular, líquido sinovial, são de artrose. Agora, a gente tem articulações que têm movimento limitado. Então, anfiartrose tem movimento, porém, tem um movimento que limitado. E é exatamente isso que a questão está pedindo, ó. Assim, uma articulação com movimento limitado é chamada de anfiartrose. Show? Aí, a sinartrose é aquela que não tem movimento, certo? A sinartrose não tem movimento. Por que não tem movimento, gente? Na verdade, existe um movimento, mas ele é muito desprezível. É pouco. Por quê? As sinartroses, elas têm tecido fibroso, enquanto as anfiartroses, que tem um movimento limitado, tem um tecido mais o quê? De cartilagem. Cartilagem hialina. E as diartroses que contêm movimento, elas possuem na sua estrutura cápsula articular. Mas o que? Líquido sinovial. Então, na diartrose a gente tem cápsula articular. É a maioria das nossas articulações que tem líquido sinovial. O joelho, ombro, falanges, né? São tudo diartroses, que são os que contêm movimento. Na sinartrose, gente, qual o bizu aqui para passar para vocês? Quando falar aqui, ó, sina, lembra que sina é algo ruim. Então, se sina é algo ruim, é porque não tem, ó, movimento. Di, esse prefixo aqui, di, ele sempre está relacionado com muito. Então, é uma articulação que tem muito movimento. Já a anfi, lembra de anfíbio. O anfíbio, ele vive tanto na terra quanto na água, no mar, né? Na água, no mar. Então, anfi é aquele que é mais ou menos. Então, ele tem um movimento, mas ele é um movimento, ó, limitado. Lembra de anfi, lembra de anfíbios. Lembra dos anfíbios? Os sapos são anfi, vive tanto na água quanto na terra, certo? Então, pega o bizu aí, ó, lembra de anfíbio, ele tem movimentos, mas é um movimento limitado, ou seja, é um movimento intermediário. Diartrose, di é muito, então tem muito movimento, ou seja, é uma articulação
sinovial, tem cápsula articular líquido sinovial, e sinartrose, lembra que sina é algo ruim. Então, se sina é algo ruim, não tem movimento. São as articulações de tecido fibroso. Show? Então, gabarito B, movimento limitado, anfiartrose. Próxima questão. Nesse contexto, é correto afirmar que o fator de exposição, conhecido como quilovoltagem, controla. Pessoal, a quilovoltagem, vou colocar aqui, ó. A quilovoltagem é o que a gente escuta falar sobre tensão. Então, quando eu falo aqui quilo, eu estou falando de uma unidade de medida, né? Que está medindo a grandeza volts. Esse volts aqui, que é a unidade de medida dessa grandeza tensão, ela controla o quê? Ela controla a energia dos raios-x. Então, quanto maior é o número que eu coloco lá no KV, maior é a energia do raio-x. Se eu tenho uma energia maior, eu vou ter também um poder de penetração maior. Meu raio-x vai entrar mais na estrutura. Então, para tecidos mais densos, eu tenho que utilizar KV maior. Então, eu tenho aqui, ó, poder de penetração. Poder de penetração. Beleza? Então, ó, a alternativa A diz que o KV controla a energia, poder de penetração do feixe de raio-x. Tá corretíssimo, certo? Então, de cara, a gente já marca a alternativa A. A B fala que controla a duração da exposição, geralmente expressa em milissegundos. Aqui a gente está falando do tempo, do fator tempo, certo? Então, quanto maior é o tempo de exposição, claro, maior é a dose que o paciente vai ter, né? Lembrando que quando eu mexo na tensão, eu não mexo, ó, não mexo na dose. A dose, ó, ela permanece a mesma. Eu não mexo na dose, certo? Então, quando eu falo de tensão de KV, eu estou mexendo na energia do raio-x, eu estou mexendo no poder de penetração do raio. Eu estou mexendo na dose, gente? Não estou mexendo na dose, certo? Onde é que eu mexo na dose? Eu mexo na dose aqui, ó. Quando eu mexo no tempo, eu também mexo na dose de radiação no paciente. Pessoal, o KV pode controlar a distância? Não, né? Isso é um absurdo. O KV ele pode controlar a quantidade de raio-x produzido? Não. Por quê? Porque quem controla a quantidade de raio-x produzidos, quem mexe com a quantidade, vai ser tanto a miliamperagem, quanto o tempo. Olha só, a quantidade de raio-x, se eu digo que é tanto a miliamperagem quanto o tempo que mexe na quantidade de raio-x, eu estou falando do MAS. O MA
ele controla a quantidade, a intensidade, ó, de raio-x que está sendo produzido. O MA mexe com a intensidade de raio-x. A miliamperagem, quando eu mexo lá no painel de controle e aumento o MA, eu estou dizendo assim, produza mais raio-x. Então, estou mexendo com a intensidade. E quando eu mexo no tempo, eu estou dizendo assim, ó, se eu produzo 10 fótons de raio-x em 1 segundo, se eu colocar para 2 segundos, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar essa quantidade. Eu vou dobrar a quantidade de fótons de raio-x. Então, o tempo ele está mexendo na quantidade também, né? Então, o tempo ele controla a quantidade de raio-x. Quando eu junto MAS, eu estou mexendo no geral aí na quantidade de raio-x. Tanto o MA quanto o tempo está diretamente ligado a quê? A dose no paciente. Show? Então, ó, MA mexe com a intensidade de raio-x, né, ou com a quantidade também, e o tempo também mexe com a quantidade de raio-x. Isso está diretamente ligado à dose de radiação no paciente. Então, a gente aprendeu que o KV ele não mexe com a dose, mas o MAS ele mexe sim com a dose, beleza? Então, a alternativa A está correta. Vamos para a próxima. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, tá falando que aqui tem uma vasilha, um recipiente, em que a gordura fica na superfície e a água fica na parte de baixo. Se eu coloco alguma coisa muito densa, essa coisa muito densa vai ficar mais densa do que a água, vai ficar aqui, ó, embaixo, vai descer. E tudo que for pouco denso vai subir, né? Então, se a gordura está na parte de cima, se a gordura está aqui, ó, a gordura é menos densa que a água. Então, voltando à questão da nossa linha aqui, em que aqui está o osso, tem valor de mais 1000. Aqui a base vai ser a água, que tem valor de 0. E aqui a gente vai ter o ar, que tem valor de menos 1000. Então, essa parte aqui, verde, é a parte positiva. Enquanto que essa parte aqui, roxa, vai ser a parte de valores negativos. Aí eu pergunto a vocês, se a gordura fica em cima da água, ela é menos densa que a água. Então, se ela é menos densa do que a água, ela vai estar mais ou menos aqui, ó, nessa região. Então, a gordura, ela vai ter valor o quê? Negativo. Vamos dizer que ela tem um valor aqui de menos 100, certo? Que é a gordura. Show? Outra coisa. A água, ela tem um tom de cinza. Aqui indo para o osso, a gente vai ter algo de cor branca na imagem.
enquanto que aqui indo para o ar, a gente vai ter uma tonalidade mais preta ou escura. Então, o ar na tomografia é preto, a água vai ser cinza, enquanto que o osso vai ser branco. Então, ó, a alternativa A diz que os tons de cinza são atribuídos aos números de TC, sendo que o valor basal é o ar. Errado, é a água, que recebe o valor de 0. Certo? Então, se aqui fosse água, estaria correto. Então, elimina essa alternativa A, bora ver a B. A dose de radiação dos procedimentos TC é menor que a dos exames radiográficos convencionais da mesma parte corpórea. Pessoal, se a gente for comparar um raio-x de tórax com uma TC de tórax, a TC de tórax vai ser 200 vezes mais prejudicial para o paciente do que o raio-x de tórax. Ou seja, a gente vai ter 200 vezes mais dose de radiação no paciente na tomografia do que no raio-x convencional, né? Então, a gente elimina aqui a B porque está dizendo que em TC a dose é menor. C. Os princípios básicos de posicionamento do crânio na radiografia convencional também se aplicam a TC, porém o posicionamento específico para a TC do crânio é variável, dependendo da preferência do radiologista e dos protocolos de radiologia. Correto, certo? Os princípios do posicionamento de crânio, as linhas de marcação, são parecidos, daí são princípios básicos. Porém, de protocolo para protocolo de serviço, a gente vai ter algumas variações. Isso também vai de acordo com a preferência do radiologista. Pessoal, aqui está dizendo na D que a ATC, tecidos densos, como o osso, são visualizados de cor preta. A gente viu aqui que osso é o quê? Cor branca, né? Então, a alternativa C é a correta. Próxima. Dentre as afirmativas abaixo, assinala a correta em relação ao estudo do tórax. Então, sobre tórax, bora ver aqui a alternativa A. Em pacientes com idade entre 20 e 40, ou seja, um jovem, né? Jovem, no auge da vida, deve ser utilizado um posicionamento mais baixo do raio central, T6 a T7, pela sua menor capacidade de inspiração. Pessoal, desde quando uma pessoa jovem, no auge da sua vida, vai ter uma menor capacidade de inspiração, né? A gente já poderia eliminar essa A daí, porque está estranha. Outra coisa também, a gente sabe que T7 é a região central do tórax, né? Inclusive, T7 é onde a gente coloca o raio central dos exames de tórax. Aqui está dizendo que o raio central deve ser posicionado mais baixo o raio central, em T6 e em T7. Pessoal, T7 está aqui, T6 está aqui. Então, para ser mais baixo de T7, teria que ser o quê? T8, T9. Mas a alternativa está super estranha, né? Está dizendo que T6 é algo mais baixo, deve ser posicionado o raio central mais baixo. Então, essa alternativa A está errada. B, em paciente de porte médio, né? Lembrando que nos livros, sempre a gente está falando de porte médio, né? As exceções são pessoas obesas, são as pessoas mais magras. Em paciente de porte médio, numa boa radiografia de tórax, deve ser visualizados no mínimo 10 arcos costais posteriores projetados na área dos pulmões acima dos hemidiafragmas. Pessoal, vou fazer um desenho aqui bem básico, só para a gente ter uma noçãozinha aqui. Aqui é o gradil costal,
E essa região aqui, ó, é o diafragma. Quando a gente pede para o paciente inspirar, encher o peito de ar, o diafragma ele faz o quê, ó? Ele desce. Então a gente aumenta, ó, esse volume aqui torácico. Como a gente tem um maior volume torácico, a gente começa a ver costelas que antes não estavam aparecendo, ó. As costelas começam a aparecer aqui, né? Então, quanto mais ele inspirar forte, né, ele vai deixar esse volume torácico maior. Então, a gente vai conseguir ver mais arcos costais. E o que é interessante é que sempre quando a gente vê um arco costal, assim, ó, esses arcos costais que a gente está visualizando são arcos costais posteriores, certo? Porque a parte anterior é essa daqui, ó. A parte anterior, essa que a gente está vendo, é a parte posterior dos arcos costais. Então, o que o Bontrager diz? Diz que a gente tem que, numa inspiração adequada, a gente tem que ver de 10 a 11 arcos costais. Então, quer dizer que, no mínimo, a gente tem que ver 10 arcos costais posteriores acima dos hemidiafragma. O que é hemidiafragma? Aqui é o diafragma, aqui é o hemidiafragma esquerdo e aqui é o hemidiafragma direito. Então, em paciente de porte médio, numa boa radiografia de tórax, deve ser visualizado no mínimo 10, ok, arcos costais posteriores projetados na área dos pulmões acima do hemidiafragma. Tá perfeito essa alternativa aqui. Nasser diz que a técnica correta para a realização de uma boa radiografia do tórax deve utilizar alta quilovoltagem e alto MAS. Por que essa alternativa está errada? Ela está errada porque quando fala que o MAS deve ser alto, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que o MA está alto e o tempo também vai estar alto. Alto MAS não é MAS, que é a miliamperagem por segundo, então eu imagino que tanto o MA quanto o tempo está alto. Mas isso não pode ocorrer. Por quê? Porque como é um exame que exige a apneia do paciente, ou seja, necessita que ele pare de respirar por um período, a gente pede para o paciente encher o peito de ar e segurar. Isso faz com que ele faça essa movimentação aqui, ó, no tórax. Então, para a gente evitar borramento de imagem, como também um desgaste físico maior no paciente, principalmente assim quando crianças, por exemplo, ou o paciente que já está acometido por alguma doença pulmonar, o que a gente faz? A gente coloca KV alto. O KV alto é porque o tórax é uma região que tem grande espessura. A gente vai colocar também uma miliamperagem alta. A gente tem uma maior qualidade de imagem. Porém, devido a ele estar com a apneia, a gente vai ter um tempo em segundos baixa. Então, quando fala que alta quilovoltagem, ok, e alto, MAS alto, está dizendo que tudo está alto. E a gente não pode dizer que tudo é alto, porque o tempo em segundos tem que ser baixo. Então, essa daqui a gente elimina. D. Incisura jugular é um ponto de referência importante no posicionamento do raio central em radiografia AP do tórax, correspondendo ao nível da nona a 10ª vértebras torácicas. Pessoal, incisura jugular, ela está mais ou menos ali entre T1 e T2.
certo? Aqui está dizendo que ela corresponde ao nível da 9ª à 10ª vértebra torácica. Essa região que ele está falando aí é do processo xifoide, né? Então, a alternativa D está incorreta por isso. Mas a incisura jugular é um importante ponto de referência, sim, nos exames de AP de tórax, certo? Só o que está errado aí é a questão do nível dessa estrutura anatômica, né? Que não fica a nível de 9ª e 10ª vértebra torácica.